A reportagem especial de hoje no Fantástico vai denunciar uma rede de prostituição de luxo que você nunca viu nada parecido. Mulheres brasileiras eram levadas para fazer programas sexuais em Angola. Segundo as investigações, o principal cliente era um general, um dos homens mais poderosos da África. Ele chegava a oferecer $100 mil por um programa, só que impõe uma condição. Que condição era essa? Você vê agora na reportagem de Walter Nunes e Ernesto Paes. O Aeroporto Internacional de São Paulo é passagem frequente de muitos famosos. Artistas, celebridades, gente que viaja a trabalho para decolar nos palcos do Brasil e do mundo. Agora, uma investigação da Polícia Federal revela que durante os últimos 7 anos, Guarulhos funcionou também como ponto de partida de uma ponte aérea da prostituição, que ligava Brasil e África. Brasileiras, algumas, rostos conhecidos de programas de TV, embarcavam pelo menos 2 vezes por mês com destino a Angola ou a África do Sul. Em certos casos, essas expedições incluíam Portugal. Entre os envolvidos, não havia segredo. O objetivo das excursões era abertamente sexual. Essas mulheres sabiam que iam para lá para se prostituir. Sim. Então, isso não descaracteriza o crime? Não. O fato da pessoa se prostituir, isso não é crime. A pessoa que explora a outra sexualmente, que tira proveito da prostituição alheia, essa sim comete o crime. O simples fato de você promover a saída de uma pessoa para o exterior para a exploração sexual, isso por si só já é o crime, que é justamente o crime de tráfico internacional de pessoas. O destino final desse tráfico de pessoas era, na maioria das vezes, a cidade de Luanda. A precária capital angolana, marcada por quase 30 anos de guerra civil, foi o improvável cenário de prostituição para algumas mulheres brasileiras. Se Angola ainda luta contra a pobreza, o mesmo não pode ser dito do homem que a Polícia Federal aponta como grande patrocinador deste esquema, que pode ter movimentado quase $50 milhões desde 2007. Bento dos Santos Kangamba é general da reserva das Forças Armadas angolanas. Herói da Guerra Civil, líder político do Partido do Poder, o MPLA, ele é um dos maiores empresários do país. Com negócios na África e em Portugal, dono do time de futebol, que é o atual campeão angolano, o general Bento tem forte ligação com o presidente José Eduardo dos Santos, no poder há 34 anos. Ele é simplesmente casado com uma sobrinha do chefe de Estado de Angola. É uma pessoa muito influente naquele país. Intocável? Eu não diria intocável, mas tem uma dificuldade maior, sim. De acordo com a Polícia Federal, as brasileiras eram enviadas em grupos de 5 ou 6 para Angola. No auge do esquema, no meio deste ano, havia pelo menos 2 grupos por mês. Numa escuta feita com autorização judicial, uma das mulheres que já tinha visitado Luanda conta para a outra como é a viagem. A conversa confirma. As moças sabiam muito bem com quem estavam lidando. Ele é famosíssimo, esse cara, ele é dono de tudo lá. Você abre uma gaveta assim, ó, cheio de dólares, cheio, bilhões de dólares. As moças eram contratadas por $10 mil cada. O combinado, uma semana à disposição de Kangamba e seus amigos na África. Mas para uma delas, a eleita, o cachê podia ganhar outra dimensão. As escutas mostram que Bento Kangamba fazia uma seleção cuidadosa e escolhia uma das beldades para ser a sua própria acompanhante. No primeiro dia que ele foi ver a gente, ele pegou, foi lá pro quarto e mandou chamar nós duas. Aí ele mandou ficar quieta me vendo o corpo. De roupa mesmo ou sem nada? De vestido e calcinha. Num quarto de hotel, as moças desfilavam diante do poderoso angolano. Ele não gosta de baixa, ele gosta de mulher super bolada, ele gosta de mulher com carne. Se eu tivesse o corpo de ouro, a bunda do tamanho do mundo, com certeza que ele ia pirar na minha. Quando Kangamba decidia, a escolhida recebia um bom pé de meia. O general pagava até $100 mil, quase R$250 mil para a sua favorita. Mas essa pequena fortuna tinha um preço alto, segundo a polícia. Um risco de vida. Quando se trata de sexo, o general tem os seus caprichos. Ele não transa com camisinha, né? Ah, não! Dizem que ele só gosta sem camisinha, por isso que ele dá 100 durante o resto da manhã. O risco envolvido é muito alto. Muito alto, é muito alto. Elas tinham consciência disso, muitas delas ficavam em dúvida, mas acho que a tentação e aquela ambição era maior. Eu não vou ficar com demagogia, não. Tô lá na chuva para me molhar. Ninguém morreu, já até agora. Para as moças que ficavam em dúvida, era oferecido um suposto antídoto, um coquetel de drogas anti-AIDS. Nesta escuta, uma das mulheres que topou fazer sexo sem camisinha com Bento Kangamba conta os efeitos da medicação recebida. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô tomando isso embaixo e eu tô super mal. Para o Ministério Público Federal,
Não há comprovação de que esses remédios, de fato, teriam algum efeito contra a contaminação pelo vírus. A gente não sabe do que seria composto, mas acho que todos sabemos que ainda não há cura para esse tipo de doença. Segundo a Polícia Federal, ninguém conhecia melhor as exigências de Bento Cangamba do que este brasileiro. O encarregado de recrutar as prostitutas no lado de cá do Atlântico. Músico, produtor de eventos, Wellington Eduardo Santos de Souza visitou Angola em 2003 como percussionista do grupo de pagode Desejos. Wellington é conhecido como Latino e não deve ser confundido com o músico mais famoso que tem o mesmo apelido. Os shows em Luanda iniciaram a parceria com Nino Republicano. O empresário artístico africano era o contato do brasileiro lá na capital angolana. Segundo a investigação, Nino era encarregado de reservar hotéis e pagar as despesas das brasileiras. Foi 9 mil e pouco, das passagens de todo mundo. Você tinha 6 mil dólares, não? E comprei 5 bilhetes. Então 5 bilhetes dá quanto? Eu vou te passar as contas e aí tem o dinheiro aí, tu vai pegar aí já com coisa. A Polícia Federal calcula que o esquema de prostituição internacional chegou a faturar mais de R$640 mil por mês. E o dinheiro não ficava todo com as mulheres. A comissão cobrada pelo chefe dos agenciadores, Wellington de Souza, o Latino, corroía praticamente metade desse valor. E com a mesma rapidez que o dinheiro entrava, aparentemente ele saía, gasto em itens de luxo como este supercarro, que hoje está apreendido aqui pela Polícia Federal de São Paulo. Um veículo que 0 quilômetro custa mais de R$380 mil. Ele era basicamente o líder da organização aqui no Brasil. Nesta ligação, o ex-pagodeiro fala diretamente com o general angolano. O assunto é uma viagem a Portugal. Qual é o pessoal que vai agora? Tô com várias pessoas, senhor, já preparado, que era todo o pessoal, aquele pessoal de TV, que até um time bom montado pra lá. Põe pra ele quinta-feira. Nesta outra gravação, ele precisa lidar com a frustração do general, que não pôde ter